É muito bom ter você aqui mais uma vez no meu canal no YouTube. É muito bom a gente ter esse bate-papo. E hoje a gente vai falar de algo bem importante que ao longo da minha jornada aí como terapeuta, né, como ser humano, eu percebi que vale muito a pena a gente falar sobre isso, sobre falar. Sim, olha, eu vou contar para vocês que esse aprendizado foi um aprendizado que eu tive através da dor, né? A gente pode escolher aprender pelo amor ou pela dor. Então, esse aprendizado eu tive muito pela dor. E como é que foi essa dor ao longo da minha vida? Bom, ao longo da minha adolescência, minha fase adulta ali, sofria demais com dores de garganta, era muito recorrente. Eu ter alguma coisa, alguma inflamação, amidalite, tive faringite, sabe? E passava assim, ó, às vezes era consecutivo, era todo mês alguma coisa, ou então era a cada 2 meses, mas eu sei que pegando no período de um ano, tinha que tomar muita medicação, muito antibiótico, sabe? Então a gente vai falar sobre isso, fica aqui comigo. Eu sou Jamile, sou terapeuta e nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, o meu objetivo é justamente fazer com que você, se você sofre disso também, para que você possa se libertar, não pela dor, não precisando sofrer o tanto que eu sofri, mas podendo tomar consciência do quanto você comunicar e a forma como você comunica ser uma forma que te ajude e não que te atrapalhe. Bom, fato é que durante a minha infância e hoje fazendo aí uma retrospectiva da minha vida, eu percebo que eu fui aquela criança que sempre deixei a minha opinião em segundo plano. Então, na época de colégio, muitas vezes eu pensava em falar alguma coisa, a professora perguntava alguma coisa e eu sabia a resposta, mas eu não respondia porque eu pensava, será que tá errado? Ai, não vou falar, o que que vão pensar? E a outra pessoa, outro colega respondia e eu pensava, nossa, né, podia ter respondido. Às vezes até a professora dava ali uma bala, alguma coisa assim, e eu pensava, puxa, né, perdi a oportunidade de responder. E aí isso foi cada vez mais crescendo dentro de mim. Então, muitas vezes a gente estava numa roda de amigos e eu queria expor uma opinião minha e eu me calava. E aí, às vezes, eu entrava numa discussão e eu me calava, eu me calava, eu me calava. Então, veio a época dos relacionamentos, eu me calava. E dentro de casa, na família, muitas vezes também queria colocar minha voz e eu me calava. Eu aceitava muito aquilo que o outro trazia para mim e eu às vezes não fazia valer essa minha vontade, não fazia valer essa minha voz, não colocava, não me expressava, né? E logo mais a gente vai entender o que que é essa expressão tem a ver com esse canal, que é o nosso canal da comunicação. Bom, o fato é que chega uma hora que tudo na vida, quando excede um limite, né, acaba prejudicando. Então, inclusive coisas boas que a gente faz, se você faz muito, você também está excedendo. Então, na vida é preciso ter um equilíbrio, né? E eu lembro assim que na questão profissional mesmo, quando eu comecei a trabalhar, isso ficou muito latente, assim, esse desgosto, né, que eu acabava tendo comigo mesma, que eu acabava engolindo muita coisa, e eu falo muito, uso muita expressão de engolir sapos, né? Então, quem nunca engoliu um sapinho aí ao longo da vida? Se você não engoliu, parabéns para você. Eu engoli muitos sapos e foi por isso que eu tive que aprender através da dor, através de tantas dores de garganta, através de tanta medicação que tive que tomar e fora todo o sofrimento que é envolvido, né, nisso. Mas o fato aqui que eu quero trazer é o quanto essa dor me ajudou a perceber a importância de trazer para fora essa comunicação. E hoje o meu trabalho ele é basicamente pautado nisso, a defesa dessa comunicação. Eu defendo o ato de que é preciso falar. A gente precisa falar sobre aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está apertado, aquilo que está doendo, aquilo que está acontecendo aqui nas nossas emoções mais primitivas. Não dá pra gente deixar dentro da gente, porque vai ter um momento em que isso vai entrar num colapso e isso vai explodir. E como é que isso explode? Explode
em doença, explode em você, às vezes, terminar um relacionamento que existia uma chance de dar certo, mas você, por colocar tanta coisa para dentro de você e não colocar a sua voz, você acabou tendo que, né, fazer essa ruptura. As famílias, quantas famílias às vezes acabam ficando de mal muitos anos, muito tempo por causa de uma comunicação truncada, sabe? Então, assim, e vão se reencontrar às vezes num momento difícil, né? No momento que alguém morre, e aí as pessoas percebem, opa, meu Deus, o que a gente fez, né? Ficamos aí 10 anos sem se falar. Então, isso é muito comum nos dias de hoje. E também vamos pegar no âmbito profissional, né? As pessoas às vezes não conseguindo fazer a sua carreira justamente por quê? Porque quando a gente coloca a nossa voz no mundo, é também a forma que a gente se posiciona na vida. E se a gente não se posiciona, se a gente acaba não falando o que a gente quer, as pessoas acabam nos colocando no lugar que elas acham que é o nosso lugar. Só que, na verdade, isso vai trazendo uma insatisfação. Então, quantas pessoas trabalham naquilo que não amam, daquilo que não gostam? Chega domingo, começa com aquela síndrome, né? Aquele desespero, meu Deus, segunda-feira vai começar tudo de novo, e é difícil acordar, sabe? É difícil ir, é difícil encarar as pessoas que estão lá dentro. Então, percebe, a comunicação, ela tá muito envolvida nisso, certo? E, claro, outros âmbitos aí que a gente poderia falar, né? O quanto a comunicação é importante. Mas esses são pilares essenciais. Então, esse vídeo de hoje é para que você compreenda a importância do falar, a importância de você primeiro estabelecer uma comunicação com você. E isso é muito importante, né? Quando a gente estabelece essa comunicação com a gente, quando a gente afina essa sintonia dentro da gente, a gente também consegue expressar para o outro o que a gente está sentindo, o que a gente quer, qual é o nosso desejo. Agora, se a gente não consegue estabelecer uma comunicação nem com a gente mesmo, bom, daí estabelecer uma comunicação com o outro é quase impossível. Como é que tá a sua comunicação? Vamos lá, como é que tá? Você se comunica bem? Você se comunica bem com você? Você consegue ouvir o que o seu corpo está te dizendo, o que está se passando aqui, o que está se passando aqui, o que está se passando aqui no seu estômago? Que emoções são essas, que sentimentos são esses, que pensamentos são esses que estão se passando dentro de você? Você consegue ter essa sintonia dentro de você? Esse é o primeiro estágio, tá? Então, aqui entra muito o autoconhecimento, né? Então, todo aquele sofrimento que eu tive, todas aquelas dores, aqueles desconfortos, me levou a ter um aprendizado de me conhecer mais, de saber o poder que há dentro de mim e que eu posso me comunicar, que eu posso falar para o outro que eu não gostei do que ele falou ou que eu não gostei do que ele fez, né? Ou que a minha vontade é XYZ, certo? Então, e isso traz muito uma questão de você também ter uma segurança, né? Nos tempos de hoje, a gente está sempre caindo naquela questão de querer muito agradar o outro, e a gente agrada o outro se desagradando, isso não é legal. Então, a gente primeiro estabelece essa comunicação com a gente. E aí, aqui cabe você cada vez mais investir em você cada vez mais investir no seu autoconhecimento, através de leitura, através de terapia, através de cursos de autodesenvolvimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, como é que você sente, como é que você pensa, certo? O que você gosta, o que você não gosta. Você precisa ter essas bases muito bem firmes para que você consiga, então, partir para essa comunicação com o outro. E aí, num diálogo ou mesmo numa discussão, você consegue ter esse discernimento de colocar sua voz para o outro, mas também não de uma forma agressiva, porque a agressão, a comunicação agressiva, onde é que ela entra? Ela entra quando a gente está em desequilíbrio. Então, eu estou em desequilíbrio comigo e eu passo esse desequilíbrio para o outro. E aí aquela resposta vem aquilo, é um monstro que sai de dentro da gente, né? E aí, para o negócio ficar feio, é 2 toques. Não precisa muito, porque na maioria das vezes o outro vai receber isso que você mandou para ele e ele vai te jogar. E aí começa aquela discussão desenfreada. Então,
quando você se conhece, quando você sabe como é o seu modus operandi, é tudo diferente. Então começa a partir de hoje a perceber como que está a sua comunicação dentro de você, o que passa nos seus pensamentos, o que passa aqui nos seus sentimentos e nas suas emoções. Como é que você funciona? Você é capaz de responder isso. Então vai se percebendo, esse é o primeiro caminho. A gente vai voltar a falar sobre isso no próximo vídeo, mas eu quero que primeiro você comece se percebendo, ok? Essa questão desse canal de criatividade, né? Então vamos lá, aqui a gente tem um chakra, certo? Os chakras são centros de energia e a gente pode também falar sobre isso mais adiante aqui, se você quiser. Então aqui a gente tem um chakra, esse é o chakra laríngeo, certo? E ele é regido por uma glândula, a glândula tireoide, paratireoide. Então aqui nesse quinto chakra, nós temos 7 chakras principais, aqui a gente tem esse quinto chakra. Então esse quinto chakra aqui, ele é o chakra da realização, da criatividade. Então percebe que se você não se comunica bem, você está bloqueando também, além de ferrar com seus relacionamentos, todos eles, não só amorosos, profissionais, pessoais, familiares, você está bloqueando o seu canal de criatividade, de criação. Então, às vezes as pessoas falam, eu não sou criativa. É porque você está engolindo, né? Porque você não está estabelecendo essa comunicação com você. Eu não tenho iniciativa, né? Então, bom, esse canal aqui, junto com esse nosso chakra cardíaco, ele se estende para os nossos braços. E com que a gente realiza as coisas? Com as nossas mãos. Né? Então, a gente entra para a ação, a gente realiza as coisas com as nossas mãos. A gente precisa delas para colocar, então, a realização na vida, no mundo, certo? Então, esse centro aqui de energia, ele é muito importante. E ele vai se bloquear, sim, quando você começa a engolir muita coisa. Ele vai adoecer. E essa doença, ela vem justamente para te mostrar isso. Então, toda doença tem uma intenção positiva. Então, quando eu tinha amidalite, quando eu tive faringite, aquilo me mostrou que, opa, tem alguma coisa aqui errada. Eu tô engolindo muita coisa, não tá certo, eu não tô conseguindo me posicionar, eu não tô conseguindo colocar a minha opinião pro outro. Por que eu não tô conseguindo isso? O que tá acontecendo comigo? Será que eu não tenho direito de colocar a minha opinião pro outro? Né? Será que eu não tenho direito de falar pro outro que eu não gostei da forma como ele falou comigo? Então, assim, quando eu comecei a tomar consciência disso, né? Então tudo parte da nossa consciência. Então perceba, se você sofre com problemas na garganta, primeiro passo é você tomar consciência de que não há como você progredir enquanto não tomar consciência disso. Então primeiro tome consciência de que alguma coisa está errada. Não é normal, não era normal durante aquele 1 ano eu passar por tantos desequilíbrios de saúde com relação a esse canal aqui. Não era normal eu tomar tanto antibiótico, não era normal sofrer tanto. Quando eu de fato entendi isso, foi que eu tomei consciência de que eu precisava fazer alguma coisa e eu busquei ajuda, busquei terapia, busquei entender o que estava acontecendo comigo. E aí, depois que eu busquei ajuda, meu Deus do céu, não preciso nem dizer, eu não estaria hoje gravando esse vídeo para você se eu não tivesse tido essa iniciativa de buscar essa ajuda, tá? Então, vamos lá. Tema de casa aí para você hoje é você começar a ficar mais vigilante do que você está pensando, o que você está sentindo e o que está passando aqui de emoções. Vai se percebendo, vai se conhecendo, ok? E vai estabelecendo essa comunicação com você. Vai olhando o seu corpo, vai vendo o que está muito recorrente acontecendo com você. E também pode ser dores de cabeça, né? Pode ser muitas vezes uma dor na coluna. Tudo isso é comunicação, tá? Então você vai observando o que o seu corpo está dizendo e você vai entendendo, né? E aí eu vou te ajudar nesse processo. A gente vai voltar a falar sobre essa questão da importância da gente observar o nosso corpo para entender o que ele está nos dizendo
e entender o que a gente tem que mudar, que comportamentos são esses que a gente tem que mudar. Mas primeiro eu quero que você tome consciência disso. Se tá tudo ok com você, beleza, mantenha, continue. Agora, se não tá, tome consciência do que não está bem em você e comece a estabelecer essa comunicação, tá? Combinado? Então, esse é o meu recado para você hoje. Espero que você tenha gostado. Lembra de se inscrever aqui no canal, lembra de ativar aí o sininho para você ser notificado e lembra de compartilhar. O mais importante é você compartilhar também com alguma pessoa que você conheça, saiba que esteja passando por algo parecido que eu passei ou que esteja aí precisando ouvir também essa questão toda que a gente abordou aqui sobre comunicação, tá bom? A gente se vê em breve. Um beijo de luz para você e até a próxima.